Então, boa noite a todos. Eu agradeço imensamente, mais uma vez, o convite do Centro Espírita Casa de Redenção, Mensageiros da Luz, né? Conceição do Almeida, Bahia. Fica a minha gratidão pela confiança de vocês. E o tema que foi proposto para a noite de hoje, Luz no Mundo. Nós sabemos das dificuldades que a Terra está passando, né? E muitas vezes chegam muitos incrédulos acreditando que será o fim dos tempos, ou que a luz não se fará, não vencerá as trevas, que por enquanto ainda permeiam a Terra. E a gente sabe que isso faz parte desse processo que a gente, como espírita, acredita, da transição planetária. Então, é necessário, sim, que se faça muitas vezes, que ocorram muitas vezes esses escândalos, essas grandes tragédias coletivas, mas tudo isso está dentro de um planejamento divino. E isso aconteceu, a gente sabe que quem lê o livro Exilados de Capela sabe também por quê e como se deu a transição. Então, nós estamos nesse período, em meio a uma transição, vai depender muito de nós, porque não tem uma data certa para que isso ocorra, vai depender muito mais de nós, e por isso que Luz no Mundo, esse convite de Jesus, do Mestre Jesus, é justamente para que a gente seja, nesse momento, sejamos instrumentos de amor, mesmo que ainda na nossa forma limitada. Porque uma vez que a gente carrega em nós o amor e a bondade do Pai que nos criou e que nos ama de forma justa e infinita, mesmo sabendo que ainda não temos todos os caracteres do homem de bem, que ainda somos espíritos imperfeitos. Mas mesmo assim, mesmo diante da nossa pequenez espiritual, nós aceitamos o convite do Cristo. E a partir do momento em que a gente aceita esse convite, a gente passa a ter a dever, a obrigação, o compromisso de seguir seus passos, não proclamando apenas o Evangelho, divulgando o Evangelho, mas, sobretudo, vivenciando, que é a parte mais difícil. Ou seja, a gente precisa cada vez mais se aproximar desse convite do Mestre. Então, a gente sabe por que luz no mundo. Porque assim como o sol ele dissipa as trevas, deveríamos despertar para que a nossa luz, a luz que a gente tem interior, e cada um de nós temos essa luz, ela seja instrumento de difundir a boa nova, iluminando os caminhos daqueles que se encontram ainda na ignorância e no erro, doentes da alma. E que possamos levar a cada um desses irmãos necessitados o amor e a luz de Jesus. Porque o Evangelho traz consigo o fermento da renovação. Então, é preciso, quando a gente tem contato com o Evangelho, quando a gente tem o conhecimento do Evangelho, nós encontramos o fermento da renovação, o ânimo para que a gente mude a nossa conduta, para que a gente procure vivenciar cada vez mais as lições do Cristo. E a lição do Cristo, mais a gente das primeiras elucidações que ele nos traz, é que amemos ao nosso próximo, não é? Assim como a nós mesmos.
primeiro, ele pede para amar a Deus sobre todas as coisas, e segundo, também pede para amar o próximo. E vai mais além, porque o Cristo pede, inclusive, que a gente ame aos nossos inimigos. O que pode muitas vezes parecer incoerente, ou que a gente não tem essa capacidade pela condição que nos encontramos, mas a gente sabe que o Cristo nunca nos pediu nada que a gente não pudesse fazer. Então, quando ele pede para que a gente difunda essa luz, que a gente propague essa luz, que a gente auxilie os irmãos ainda arraigados à ignorância e ao erro, afastados das leis de Deus, através do amor e da luz advinda do Evangelho, dos seus ensinamentos, ele está nos convidando de forma incondicional, ou seja, para que a gente não escolha a quem vai servir, assim como ele. Então, a gente tem que seguir os passos do Mestre. E para seguir os passos do Mestre, nós temos sim que ter essa condição de não escolher a quem nós vamos clarear o caminho. Os que a gente toma hoje por inimigos foram desafetos do passado, muitas vezes, ou são frutos de antipatias mesmo adquiridas nessa existência. No entanto, cabe ao que tem mais luz acender ou ajudar a iluminar o caminho do próximo. Nós não temos como argumentar que a gente não sabia, que a gente desconhecia esse convite do Mestre, que a gente desconhecia esses ensinamentos. Então, dessa forma, nós, como servos do Cristo, temos o dever e, mais ainda, nesse momento, o compromisso de difundir a sua luz, o Evangelho, para o mundo. Porque todos nós carregamos a essência divina. E é muito importante que a gente esteja consciente da presença de Deus em nós. A gente tem que ter essa confiança, assim como Cristo nos ensinou. A presença de Deus em nós. Deus está em nós. Então, a gente tem que ter essa confiança. Porque podemos realizar com essa confiança muito mais do que sequer podemos imaginar. Quando nos afastamos das trevas, e é claro que é um processo gradativo, quando eu falo de trevas, eu falo de cada uma das nossas imperfeições morais, dos nossos vícios. Então, cada vez que a gente consegue combatê-los e tentar minimizá-los através do aprendizado dentro, não só da segunda revelação do Cristo, mas também da terceira revelação, que é a doutrina espírita, codificada por Kardec, nós temos essa luz, nós temos um norte, a gente sabe para onde a gente deve seguir. Então, eu não estou ouvindo nada. Vocês estão me ouvindo? Ou Letícia? Eu estou normal, está normal. Está tudo tranquilo. Ok. Então, a gente pode realizar mais, eu estava concluindo, mais do que a gente pode imaginar. Quando a gente se afasta da escuridão ou das imperfeições, mesmo que por breves momentos, por breves instantes, é quando a gente se permite perceber o outro. Perceber que sem o outro a gente não consegue ir adiante. Que o outro, o próximo, é o nosso instrumento de burilamento e de aperfeiçoamento. Então, a gente só evolui quando a gente se conecta com o próximo, porque ninguém reencarna para evoluir sozinho. A gente tem que ter toda essa conexão com o outro. E quando a gente tem esse olhar dentro da visão do Evangelho, nós vamos
perceber que precisamos usar de um sentimento que se chama alteridade, que é se colocar no lugar do outro. Porque muitas vezes a gente julga o próximo pela nossa visão, mas a gente não sabe o que ele está passando, se ele já tem os mesmos conhecimentos que nós temos. Então, é o que Jesus diz assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, aquele que tiver um pouco mais, ele tem o compromisso de ajudar a quem ainda tem menos. Isso eu não falo de forma material, lógico que a ajuda material ela é necessária, mas, sobretudo, de forma espiritual. Porque quando a gente permite essa conexão com o próximo, percebendo mesmo as suas imperfeições, poderemos ser a centelha de dignidade, onde a corrupção ainda salta. Porque a nossa chama, ela pode mostrar aos outros o verdadeiro valor das coisas, motivando-os, todos ao nosso redor, a acenderem o seu próprio facho de luz. Ou seja, a gente, de repente, está tudo escuro, e um acende um isqueiro ou um fósforo, já clareia. Se a gente for passando adiante, vai clareando mais ainda e mais luzes vão se acendendo. A gente não pode ficar com o fósforo ou com a lanterna, ou com o candeeiro, ou com a luz só para nós. É preciso que a gente passe adiante essa luz. Por mais difícil que pareça, há luz oculta na escuridão de nossas dores e de nossas imperfeições. Por mais sofridos que estejamos, por estarmos muitas vezes passando por processos dolorosos, que faz parte da nossa experiência terrena, mas há sim luz dentro de nós. Mesmo que a gente não consiga perceber que ela esteja oculta, existe sim essa luz, que é a centelha divina dentro de nós. E essas dores e dificuldades, muitas vezes, são as oportunidades benditas, que a gente não enxerga quando está passando, mas que permitem que a luz se revele. Ou seja, muitas vezes, no escuro, nos nossos desertos interiores, quando a gente encontra-se em momento de desespero e que, de repente, a gente recebe de alguém um conselho, um apoio, ou que a gente se conecta com o alto e recebe uma inspiração, uma intuição, a gente consegue que a nossa luz brilhe, se revele, quando em meio da indiferença geral, somos um instrumento que aparece para aquecer a alma e a vida de todos aqueles que sofrem. Se formos pequenina chama de amizade, estou falando pequenina chama de amizade, não estou falando nem em grande chama, nem em amor. Estou falando pequenina chama de amizade, porque o Emmanuel cita muito no Consolador, quando ele diz assim, o amor ele vai se robustecendo, ele vai tornando-se fiel e forte, começando com uma amizade sincera. Ele sempre traz as duas expressões, amizade sincera e amizade leal. E aí a gente vai desenvolvendo afeição por uma pessoa, e essa afeição, com o tempo, essa amizade, ela se torna amor. E eu não estou falando do amor
eros, mas do amor filos, do amor em que a gente pode dar, que foi o que Jesus pediu a Pedro, e que Pedro não tinha entendido a pergunta, quando Jesus diz assim: Pedro, tu me amas? Apacente as minhas ovelhas. E ele viu que Pedro não entendeu. Sim, eu te amo. E ele torna a perguntar: Pedro, tu me amas? Porque Pedro não entendia o que ele estava pedindo. Ele nem estava pedindo o amor eros, nem o amor ágape. Porque o amor ágape, aquele do Cristo, sabia que Pedro não tinha condições. E pela terceira vez, ele pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Então, ele estava pedindo de Pedro esse amor filos, esse amor que ele era capaz de dar. Ele não estava pedindo um amor impossível. Cuida das minhas ovelhas, vela por elas. Então, é o amor fraternal. Aquele amor que está sempre disposto a ajudar o outro. Então, é isso que Jesus nos pede. Ele não nos pediu que a gente amasse incondicionalmente como ele amou, porque ele já na sua condição de Cristo, ele sabia que nós ainda temos as nossas imperfeições. Então, ele pede de Pedro e pede de nós aquilo que a gente tem condições de dar. Aquele amor que a gente tem condições de dar através de uma compreensão da situação do próximo. Então, é um amor que se chama filos. Então, se formos essa pequenina chama de amizade, de justiça, levando fé, quanta luz nós não somos capazes de espalhar pelo mundo. Então, a gente vê que Jesus não nos pede nada absurdo. Ele nos pede que a gente dê do que a gente tem, do que a gente possui. E muitas vezes a gente acha que não possui nada, ou possui muito pouco para acender luz para outros. E a gente se engana e fica parado, estagnado. E muitas vezes deixa de auxiliar e de alavancar o nosso progresso e o progresso da humanidade. Não é? Existe uma passagem no que chama-se o lago, vocês conhecem, é muito falado nas pregações e cura do Cristo, o lago de Genezaré ou o mar da Galileia. Então, eu trouxe o trecho do Boa Nova, que diz o seguinte: depois de haver passado por Genezaré e Caná, Jesus se encontrava nas circunvizinhanças de Cafarnaum, observando os pescadores da região para convidá-los a pescar almas. Ao aproximar-se de Simão e André, disse: venham da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição do seu reino na terra. Quereis ser meus discípulos? Aí, essa pergunta é uma pergunta que serve para nós hoje. Nós queremos ser, estamos dispostos realmente a ser discípulos, servos, seguidores do Cristo? Então, é a questão. Então, o Evangelho de Jesus, ele é um conjunto de experiências e não um manual de orações. Os quatro evangelistas canônicos, né, que a gente sabe que Mateus, Marcos, Lucas e Pedro. Esses quatro evangelistas canônicos, esses quatro evangelhos canônicos, eles nos trazem, e depois a codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, eles nos trazem a síntese de como vivem os bem-aventurados nos mundos ditosos, de como devemos prosseguir para encontrar
a luz, encontrar uma felicidade não tão efêmera como temos aqui na Terra, porque nós temos momentos de felicidade. A gente ainda não conhece a felicidade plena, como o mestre conhece. Então, nós estamos a caminho da luz, buscando através dessas experiências que a gente possa alcançar esferas superiores. Então, assim como diz Jesus, como fez Jesus, as nossas lições, elas deverão ser tiradas do nosso cotidiano, no nosso dia a dia, porque a casa, o nosso lar, é uma oficina de trabalho, de lição e de aprendizado. É a nossa primeira oficina. Então, nossa primeira experiência, quando a gente tem um mergulho na carne, seja através de um lar biológico, seja através de um lar afetivo, a gente tem essa oportunidade de conviver e de corrigir também as nossas imperfeições, reparando também os nossos débitos do passado. Então, é a nossa primeira experiência para que a gente aprenda, para que a gente conviva de forma verdadeira, não é? Com aqueles entes que foram colocados em nosso caminho. A nossa parentela corporal ou afetiva. Então, isso é muito importante. Por que é importante? Porque no lar, a gente não consegue colocar máscaras. No lar, cada um conhece a nossa essência, porque a gente vive bem juntinho, então a gente não está o tempo inteiro se policiando como a gente faz na sociedade, como a gente faz no centro espírita, como a gente faz no nosso trabalho, não é? Então a gente no lar somos aquilo que realmente mostramos o que realmente somos em essência. E é a nossa primeira oficina de trabalho. Então, a gente precisa ver nesses exemplos simples, como assim, Silvia? Como é que você fala que a gente, no cotidiano, que a gente vai encontrar realmente as lições para aplicar o Evangelho? Porque os nossos problemas, as nossas dificuldades, eles se encontram justamente nesse dia a dia. Como? Tendo mais paciência com um irmão que muitas vezes não tem tanta afinidade conosco, tendo paciência, ou sendo mais amoroso com o nosso companheiro de jornada, tendo cuidado e a afetividade sem de forma alguma se descuidar da educação dos filhos. Porque pais recebem esse compromisso, educar os filhos. Eu já falei, acho que a última vez que eu falei com vocês foi sobre esse tema. A gente não pode se descuidar, a gente precisa ajudar os nossos filhos a acender a luz interior. E por isso que é tão importante, e Divaldo fala em um dos livros, conversando com Divaldo, acho que é no volume 3, quando ele é questionado, perguntado se a gente deve levar ou não, obrigar ou não, levar os nossos filhos ao centro espírita. E Divaldo responde: quando teus filhos eles não querem ir para a escola, você deixa ele ficar em casa. Quando eles estão doentes, você não leva ao médico. Então, se eles estão sob seus cuidados, sim, é obrigação dar uma educação religiosa. Esse comprometimento da educação moral do ser. E olha como a humanidade está precisando. Como a gente tem visto essa necessidade de educação. De educação para o mundo, de educação para a vida. Nossos filhos, muitos pais têm perdido a oportunidade de acender a luz interior, através da vivência do Evangelho, dos ensinamentos do Evangelho, para com seus filhos.
tem transferido para as escolas, muitas vezes até para a casa espírita. E esse é um trabalho que a gente precisa começar em casa, porque os nossos filhos são o futuro da humanidade e assim por diante. Então, nós precisamos educar os nossos olhos para ver as belezas divinas ao nosso lado. As oportunidades redentoras que surgem através da misericórdia de Deus. Porque todo trabalho no bem é um canto de glorificação ao Pai. E como eu posso exemplificar isso que eu estou falando para vocês? Às vezes a gente sai, um vizinho precisa da nossa ajuda. No ônibus, alguém precisa que a gente o escute. Em várias circunstâncias do nosso dia a dia, a gente tem a oportunidade de se fazer luz na vida do outro. Mas muitas vezes a gente fecha os nossos olhos, não os educa para essas oportunidades do nosso cotidiano. Então, elas são nos dadas diuturnamente. Todos os dias nós recebemos oportunidades de crescimento e de ajudar alguém. Mas muitas vezes a gente fica preso no nosso ego e a gente não consegue enxergar as belezas divinas que surgem ao nosso lado. Então, é preciso que a gente se atente para essas oportunidades que nos são dadas corriqueiramente, todos os dias, pela misericórdia de Deus. Então, no Mar da Galileia, Jesus iniciou o seu ministério, onde a luz no mundo nos ensinou através do exemplo. Jesus é a luz do mundo. E ele nos ensinou através do exemplo. Então, nós, os seguidores do Cristo, somos, sim, a luz do mundo. Também o sal da terra. Então, cada um de nós, individualmente, deve ser um facho de luz a iluminar e a dissipar as trevas e a aquecer as almas doentes através do amor, do perdão, da misericórdia, da compaixão, da alteridade. A gente precisa se colocar no lugar do outro. Se ele faz assim, é porque ele só sabe fazer isso. Vamos ajudá-lo. Vamos acender a luz, ou reacender, ajudar a que essa chama torne luz, que ele consiga sair desses momentos de dificuldades. No entanto, não basta ensinar aos homens as excelências da doutrina cristã, ou seja, toda a teoria. Não basta. É preciso que as nossas obras elas sejam bem vistas e vivificadas. Ou seja, não adianta eu trazer para vocês, falar aqui a noite inteira de evangelho, se eu não consigo viver o evangelho. Eu estou só falando, mas eu não estou vivendo. Cristo pede que a gente faça. Se necessário, como a gente conhece a passagem do Francisco de Assis, se necessário, a gente utilize palavras. Mas a gente precisa se doar, a gente precisa estar no caminho do outro, sempre como um instrumento de iluminação. E falando de instrumento de iluminação, a gente não pode esquecer de falar de Joana de Ângeles, que nos processos, em toda a sua obra psicológica, da autoiluminação. A gente precisa também introjetar em nós essa luz, essa autoiluminação, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. E é por isso que a gente vai atrás do conhecimento, que a gente vai atrás de exercitar esse conhecimento através de diversas ações. Dependendo de cada casa, a gente tem os trabalhos sociais, a gente tem as obras onde a gente pode ajudar como voluntários.
né? Então, a gente tem que exercitar sim, e a gente tem que estar sempre perseverando. A luz espiritual é a luz do bem. Essa luz que Jesus nos pede é a luz do bem, é a luz do amor, que combate a desorganização e as trevas interiores que cada um possui. Porque muitas vezes a gente está num estado de desorganização mental, psíquica, e uma coisa. Então, só a luz espiritual do bem e do amor, ela é capaz de combater essa nossa desorganização interior, dissipando as trevas que cada um possui. Essa luz que combate as trevas é Jesus. É a vivificação, é a vivência plena do Evangelho. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então, a gente já sabe que ele é o nosso guia e modelo. A doutrina nos ensina isso. Então, é a ele que devemos seguir. No livro Luz Viva, o Marco Prisco diz o seguinte: são muitos os que se fazem professores, ensinando aos outros o que logram realizar. Os verdadeiros mestres, sem embargo, esclarecem pelo exemplo, usando a palavra somente quando isto se faz indispensável. Olha só que grande reflexão do Marco Prisco, Luz Viva. Então, a gente precisa compreender, né, que são muitos que se apresentam como professores, muitos até, lamentavelmente, se acham conhecedores de toda a verdade, e a gente sabe que na doutrina espírita não tem professor, né? O nosso mestre, nosso guia e modelo é Jesus, tem divulgadores, mas se ensina a doutrina espírita. A gente tem a codificação, a gente tem todo o evangelho, mas cada um tem que dar a sua cota. Não tem professor, tem facilitador. Porque a escolha é individual. Porque, como a fala do Marco Prisco, diz o seguinte: os verdadeiros mestres, sem embargos, esclarecem pelo exemplo, usando a palavra somente quando for indispensável. Ou seja, muitas vezes, a gente, no afã de querer resolver as dificuldades dos outros, a nossa dificuldade, a gente se põe a falar, e querer esclarecer, e querer falar de imediato. No momento, muitas vezes, aqueles que chegam na nossa casa espírita, eles não estão em condições ainda de ter um contato mais profundo com o Evangelho. Eles precisam de acolhimento. Você primeiro acolhe, você primeiro escuta as suas dores. Você se faz luz para aquele indivíduo. E depois você começa a estimular, a convidá-lo a conhecer e a vivenciar o Evangelho. No momento de desespero, no momento de desequilíbrio espiritual, de obsessão, o espírito não está em condições ainda de compreender. Ele bate a nossa porta buscando acolhimento, buscando um remédio, buscando auxílio para suas dores. Então, é nesse momento que muitas vezes, a gente, numa afã de querer ajudar, a gente quer logo, olha, vamos logo para o livro dos Espíritos, vamos conhecer a doutrina. Não, tem que ter um momento exato. Aquele espírito precisa de colo. Ele precisa se sentir bem acolhido, ele precisa falar o que ele está sentindo, de suas dores. E a gente tem que ouvir. Ouvir para depois orientar. E não
empurrá-lo caminho casa dentro e fazer, não, você tem que fazer curso disso, disso, disso. Não. Quem está com dor não consegue. Quem está doente não está pronto ainda. Ele precisa da nossa ajuda, da nossa paciência, da nossa boa vontade para ensinar no tempo dele. Então, Jesus não impôs nada a nenhum dos seus seguidores. Ele faz o convite, ele vivifica, ele mostra como se faz na vida pública, mas ele não impôs a ninguém. Nada, nada foi imposto. Tudo foi conquistado, primeiro acolhendo. Por que ele curava tanto? Por que ele precisava curar? Porque as pessoas estavam doloridas. A cura era uma forma dele trazer da dor física a cura espiritual. E muitos que ele curou fisicamente continuaram adoecidos espiritualmente, porque não seguiram a sua luz. Porque voltaram a cometer os mesmos delitos. Era por isso que ele perguntava sempre: queres que eu te cure? Crês que eu possa te curar? Acreditas que eu possa te curar? Porque se o indivíduo não quiser, você pode passar a tomar 1000 passes por semana, litros de água fluidificada, magnetizada, fazer o evangelho, ir para o centro todos os dias. Se dentro de você ainda não acendeu essa luz, essa vontade de mudar, então é difícil, muito difícil ir muito adiante. No Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 5, ele diz assim: e a luz brilha na treva. A luz ilumina onde se apresenta e mostra cores onde somente havia trevas. Se a gente observar, quando a gente consegue e a gente acompanha um irmão que chega à nossa porta, ou seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na casa espírita em que frequentamos, se a gente observa ele num momento de muita dor, e com o tempo, com conversa, com compreensão, com diálogo, com evangelioterapia, claro, com o tratamento, a gente vai vendo a modificação daquele espírito, a ponto de, onde ele só via escuridão, ele consegue, de repente, a encontrar cores, vontade de mudar. As cores no sentido figurado, é olhar para o mundo com outra perspectiva. Eu não estou sozinho. Então a gente consegue chegar naquele coração. E quando a gente chega no coração do outro, de forma desarmada, de forma despretensiosa, realmente como Cristo chegou àqueles apóstolos e chegou aos nossos corações, consegue sim transformar-nos como transformou a tantos já durante toda a sua trajetória. Então, devolveu a muitos, a vontade de viver. Para alguns que não sabem, o Bartolomeu tinha depressão, extremamente depressivo. Ele devolveu ao Bartolomeu a vontade de viver, a vontade de se entender com seus entes queridos e sair daquela situação de angústia e depressão. Quando a gente vai estudar cada um dos 12, a gente vai ver que cada um tem uma característica muito forte, marcante, em dificuldade. Eu não vou citar as 12 características dos 12
apóstolos, porque tomaria seria toda uma palestra. Mas a gente vê, a gente sabe como era o temperamento de Pedro. Pedro tinha um temperamento muito forte. Tinha problemas com a sogra, problemas familiares dentro de casa. Jesus o alertou. Pedro queria curar todo mundo. Jesus disse: a tua sogra, que está aí doente na tua casa. Ele estava olhando para fora, mas não estava olhando para casa. Diz que Jesus chama a atenção de Pedro. E assim é o nosso dia a dia. São as coisas corriqueiras que a gente vai acendendo a chama interior, a nossa chama interior. Quando a gente deve mostrar a nossa luz, não para se envaidecer dela, mas sim para acender a luz no outro. A luz entre os pântanos, no charco, ela não se macula. Então a gente não tenha medo de chegar aos mais difíceis. Porque no exemplo terreno, quem puder observar, já observou, que a luz, quando penetra um pântano ou um charco, ela não se macula. Ela continua sendo a mesma luz. Então, nós somos evolução. Estamos em evolução. E assim precisamos fazer a nossa parte. O discípulo não é o mestre. Nós não somos Jesus. Que a gente já falou, mas Jesus era Jesus. Sim, eu não estou dizendo que nós somos Jesus. O discípulo não é o mestre. Mas traz consigo os ensinamentos dele. Ou seja, quando alguém diz assim, mas eu não sou Jesus. Não, você não é Jesus, nem eu sou Jesus. Mas o discípulo carrega consigo os ensinamentos do mestre. E quando a gente carrega os ensinamentos do mestre, a gente já se comprometeu a propagá-los, a vivenciá-los. E assim a gente precisa trabalhar, testemunhar e mostrarmos que estamos a serviço de Jesus. E quem está a serviço da luz deve se fazer luz. A luz do mundo é o Cristo que brilha em nós. Por isso, ele nos fez o convite. Ide e pregai. É um erro lamentável desprender as nossas forças, as nossas energias, o nosso conhecimento, sem proveito para alguém, sem que isso também sirva para alguém, sob a medida do nosso egoísmo e nossa vaidade ou das nossas limitações pessoais. Coloquemos as nossas possibilidades, todas as que a gente tem, ao dispor dos nossos semelhantes. O espírito que já amealhou recursos no bem, retira dos acontecimentos cotidianos preciosas lições, porque ele tem desenvolvida a visão interior. Então, quando a gente desenvolve essa luz interior, a gente tira do dia a dia preciosas lições. Então, não só para ajudar os outros, mas para nos auxiliar também. Quantas vezes a gente aprende até com os erros dos outros? Quantas vezes a gente aprende, quantas vezes foi necessário que a dor se fizesse presente em nossas vidas para que a gente aprendesse? Quando não é pelo amor, é pela dor. E quantos, a exemplo do Saulo, que depois se convertido, Paulo de Tarso, ao encontrar-se com a luz, mudou totalmente o seu modo de viver e de pensar. Foi responsável pela divulgação do Evangelho
Se não fosse o trabalho grandioso daquele que perseguiu que perseguiu os seguidores do Cristo e depois passou a trabalhar em nome da luz, o evangelho não teria chegado ao Ocidente. Foi o trabalho grandioso de Paulo, incansável, daquele homem que, em contato com a luz, transformou-se. Em contato com a luz, buscou e sofreu todos os seus desertos espirituais, mas que não desanimou. Teve sempre o bom ânimo de, mesmo tendo sido preso, não parou de mandar orientações às comunidades, às igrejas que ele tinha fundado, às casas cristãs. Então, incansavelmente, Paulo trabalhou. Então, não é impossível que a gente se transforme, que a gente se modifique, que a gente continue o nosso trabalho calcado sempre na luz do mundo, que é Jesus. Joana de Ângeles, ela diz o seguinte: sombras não se modificam com sombras. É necessário espargir luz e fazer canais providenciais. Para tanto, o homem deve impor-se à tarefa de abrir janelas de otimismo nas salas onde dominarem tristezas. Olha só. Para tanto, o homem, ela começa que sombra não modifica sombra, só a luz. E para tanto, o homem deve impor-se à tarefa, colocar-se na tarefa de abrir as janelas do otimismo nas salas onde dominarem tristezas. Ou seja, onde houver dor, onde houver solidão, onde houver amargura, aquele que já conhece a luz tem que abrir as janelas. E essas janelas são abertas através do amor, da caridade, da misericórdia e do perdão. E, claro, sim, através do Evangelho de Jesus. Mais adiante, João continua no capítulo 8, no versículo 12, quando ele diz o seguinte: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. Olha só como Jesus afirma e nos dá, e nos faz esse convite. Olha, eu sou a luz do mundo. Quem me seguir não vai andar em treva, mas terá a luz da vida. E essa luz da vida interior, da vida espiritual. Jesus, sendo a luz do mundo, é uma luz sem fim, infinita, que nunca poderá ser obscurecida, porque aquele que é de Deus é luz. Jesus comunga, ele diz assim: eu vim ensinar tudo o que aprendi direto do meu Pai. Ou seja, Jesus comunga com o pensamento divino, com as leis divinas. Então, quem é de Deus é luz. Ou seja, quem vive as leis divinas irradia o amor maior. Assim como é o Mestre Jesus. A presença de Jesus é a presença do amor em nossas vidas. E esse amor se consolida a partir do momento em que a gente realmente está disposto a vivenciar os seus ensinamentos, a vivenciar o Evangelho. Não é apenas ler, é a vivenciar.
E é interessante porque quando a gente vai estudando o Evangelho, a gente vai lendo, vai cada vez, né, a cada leitura, novas reflexões, Jesus nos chama de filhos da luz, ramos da videira. Olha como Jesus nos trata. Quando ele nos chama filhos da luz, ele está dizendo, vocês podem fazer, vocês podem modificar-se, vocês podem ajudar o outro, vocês são ramos da videira, a mesma videira que vem. Aí a gente se pergunta, filhos da luz, nós? Que ainda estamos tateando em sombras densas, mesmo com as nossas limitações, Jesus conhecendo, mesmo com as nossas limitações, já conhecemos a terceira revelação. O Consolador prometido por Jesus, a doutrina espírita. Ela representa o Evangelho redivivo, porque abre a nossa mente e nos permite que os ensinamentos evangélicos abram uma brecha em nosso coração, em nossos corações, para que a luz penetre. E quando um coração é tocado pelo Evangelho, esse coração poderá modificar, transformar, mudar muitos outros corações. Nós não temos noção do que representa e o que poderá fazer um coração tocado pela luz. A gente ainda não tem essa noção do que nós podemos fazer e que um coração tocado pela luz ele pode fazer. A gente ainda fica muito preso nas nossas inseguranças, nas nossas imperfeições, e a gente não percebe o quanto podemos fazer. Que um coração que é tocado pela luz, ele vai ser um multiplicador de amor, de perdão e de misericórdia. Emmanuel, ele, no livro Vinha de Luz, ele diz o seguinte: o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete, com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. Então, para que a Boa Nova, o Evangelho, brilhe na senda da redenção de todos, de toda a humanidade, a gente quer tanto essa transformação, logo que a gente passe para um mundo de regeneração, é indispensável a nossa disposição para doar as nossas forças nas atividades incessantes do bem. O homem de bem ele não pode ficar calado. O homem de bem ele não pode ficar quieto. Ele precisa combater as trevas. Ele precisa proclamar a luz. Ele precisa divulgar o Evangelho. Ele precisa vivificar os ensinamentos. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre. Ajuda e ilumina. Então, é aquilo que eu falei antes. Às vezes não adianta argumentar com aquele irmão que está em profunda escuridão. A luz ela não argumenta. Ela esclarece, socorre, ajuda e ilumina. Isso é acolhimento. Isso é amor. Isso é o que pede-nos Jesus.
Joana de Anjos, eu estou citando muito Joana, porque a Joana tem essa parte psicológica também, essa série psicológica, e é muito importante que a gente reflita, ainda como seres imperfeitos. Ela diz o seguinte: tens muito para dar, especialmente no que diz respeito a valores morais e espirituais. Confraternizando com os sofredores, quando a gente se confraterniza com os sofredores, nós acendemos nas suas almas a flama do ideal imortalista, para que encontrem um norte na imensa noite de desespero, dos que se demoram engaiolados por fora ou encarcerados por dentro, pondo a luz da nossa fé no velador da fraternidade. Então, está chegando praticamente a minha hora. Eu gostaria de trazer algumas reflexões aqui sobre a luz, sobre alguns outros autores que aqui eu não citei. Paulo diz: toda criatura de Deus é boa. Mister se faça desdobrar-se essa natural bondade. André Luiz nos diz: quem se ilumina recebe a responsabilidade de preservar a luz. O Chico Xavier nos ensinou: cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. Ainda o Chico: o que conta é a luz que cada um já tenha conseguido fazer brilhar em si mesmo. Ou seja, ele está dizendo assim: olha, não queira acender a chama do outro se a sua não estiver acesa. Emmanuel diz o seguinte: Deus é a luz do universo, mas podes acender uma vela a clarear o caminho para muita gente dentro da noite. E diz ainda, continua Emmanuel: se tiveres amor, caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina a dissipar trevas. Então, nesse momento, né, nós vamos aquietar os nossos corações. Vamos pensar no nosso, mentalizar o nosso Rabi, nosso Mestre Jesus, aquele que nos trouxe o caminho, a verdade e a vida. Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, vós que nos enviaste Jesus, o nosso governador espiritual, para que ele pudesse trazer para nós os esclarecimentos necessários, para que tivéssemos, através de um exemplo, não só de palavras, os caminhos seguros que deveremos trilhar para a edificação de teu reino em nossos corações. Agradecemos a todos os espíritos superiores que auxiliaram nessa transmissão online, que puderam fazer que essa noite fosse uma noite de reflexão, de luz e de aprendizado. Que possamos ficar com a doce e serena paz de Jesus e com o coração feliz em poder servir a humanidade em nome da luz. Que assim seja.